Olá, boa noite a todos. Todos me ouvem corretamente? Sim. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa conversa sobre enfermagem no exterior, da série Me Formei Agora, que faz parte de um dos nossos projetos do PET Enfermagem, o Programa de Educação Tutorial. Bom, na segunda-feira nós conversamos então um pouquinho sobre como é a validação do diploma e como é a enfermagem no Canadá e nos Estados Unidos. E hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre a enfermagem na Irlanda e na Inglaterra. E, para começar, então, eu gostaria de receber a Marcele Blaser, enfermeira especialista em terapia intensiva pela PUC, com experiência em UTI, reabilitação, ortopedia, trauma, clínica médica e cirúrgica, que hoje atua como registered nurse em UTI em Dublin, na Irlanda. Seja muito bem-vinda, Marcele. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. E um minutinho, deixa eu ver se aparece um minutinho. Marcele, Obrigada. você... Então aqui, desmutei o microfone para não te atrapalhar. Obrigada. É que estava aqui na tela pequena e ainda não tinha conseguido ver. Bom, muito obrigada, né, por ter aceitado participar dessa conversa aqui com a gente. E como já começamos, a gente vai seguir basicamente o mesmo roteirinho de segunda-feira, justamente, né, porque a gente está falando dessa oportunidade de ir para fora do país, a gente tem meio que um quadro comparativo de quais as diferenças, as oportunidades que cada um pode oferecer. Mas antes disso, igual eu havia comentado, né, eu acho muito legal a gente conhecer um pouco a história de quem trilhou os passos que a gente está caminhando agora. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até o ponto, né, de como você escolheu a Irlanda. Então, oi todo mundo, boa noite. Meu nome é Marcele, eu sou de Goiânia, quase vizinho aí de vocês, vizinhos de estado, né? E eu me formei pela Universidade Católica de Goiás em finalzinho de 2006. E eu comecei a trabalhar em 2007. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei como voluntária. Eu corri bastante atrás, né? Aquele desespero, quero ter experiência, quero fazer valer, quero ir atrás das minhas coisas, conquistar meu espaço. E em 2007 eu comecei a atuar na área. Então, eu tive, assim que eu formei, eu comecei uma pós-graduação em UTI. Na época eu queria emergência, né? Todo mundo queria ser assim, Grey's Anatomy para trabalhar lá naqueles pronto-socorro, IA e tudo mais. E o meu sonho era trabalhar em emergência. Só que assim, eu era um pouco racional de saber que não era um lugar, um ambiente fácil, até porque não tinham tantos prontos socorros naquela época, né? Que de 2007 para cá acho que aumentou mais. E ou era concurso, ou era cargo de indicação, de governo e etc. Então, tirei isso por terra na época, né? Tive minha mãe me falou, olha, faz TI, porque o TI é uma área que vai te abranger para todas as outras áreas, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz. O meu primeiro emprego foi em UTI, e eu segui trabalhando em UTI por uns 7, 8 anos no Brasil. Depois que eu saí da UTI, eu comecei a ver um pouco mais da vivência em outros lugares, principalmente na área de reabilitação, né? Trabalhei quase 6 anos com reabilitação, porque quando a gente fica na UTI, a gente vê só aquilo, a gente não imagina como que é para o paciente depois daquilo. E depois de um certo tempo, eu comecei a ficar assim, pensativa em relação à enfermagem, alguns desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? E aí eu busquei, na verdade eu saí assim um pouco frustrada, né, de uma reunião, e aí apareceu assim, Irlanda precisa de enfermeiro. Eu falei, Irlanda? A gente sempre pensa Estados Unidos, Canadá, né, Reino Unido, mas até então não tinha ouvido falar da Irlanda e fui pesquisar. Então, assim, aqui na Irlanda eu vi que eu poderia trabalhar como enfermeira. No mesmo dia eu comecei a olhar mercado de trabalho. Eu entrei em contato com uma agência que estava contratando, eles já pediram o meu currículo na hora, e eu pensei, então assim, é real, eles precisam mesmo.
E aí sim que eu comecei a pesquisar sobre a Irlanda, porque a gente pensa, né, que Irlanda está associada ao Reino Unido e não é, é um outro país completamente independente da União Europeia, apesar da proximidade. Então, assim, aqui também falava a língua inglesa e na época tinha a questão de que eles estavam começando a falar do Brexit. Então, eu fiquei, talvez se eu optar pelo Reino Unido, ou começar a pesquisar pelo Reino Unido, talvez no futuro, quando eu conseguir, a economia já estivesse diferente, porque na ocasião tinham várias empresas já pensando em migrar do Reino Unido para a Irlanda, principalmente em relação ao Brexit, e aí eu fui pesquisar sobre Dublin. Dublin não é uma cidade gigante igual Londres, então assim, não é tão maior do que Goiânia. E aqui eu não teria que abrir mão pelo fato de ser enfermeira. Eu sou casada, meu marido é da área da informática e aqui também é uma área muito boa. Então, assim, aqui foi o país que literalmente encaixou direitinho nas minhas necessidades e nas necessidades dele e em tudo que a gente planejava assim para nossa vida. Então a gente decidiu vir para cá. Só para alinhar, assim, que eu fiquei um pouco perdida, talvez também não saiba também, o Brexit é o que mesmo? É a separação da União Europeia? Sim, o Brexit foi quando a Inglaterra, que a Inglaterra é o país mais importante assim do Reino Unido, né? Tem Inglaterra, tem Escócia, tem Irlanda do Norte, País de Gales. E eles decidiram que eles não queriam mais fazer parte da União Europeia. Ah, sim. E aí a economia deu uma balanceada, desbalanceada, na verdade, né? E o Brexit ele entrou em vigor agora. E, inclusive, a gente pode ver isso em questão de relações das vacinas, que a gente vê o tanto que, às vezes, aqui para a gente está um pouco demorado. E aqui teve algum problema, porque a vacina da Oxford, aqui que é da AstraZeneca, ela é fabricada no Reino Unido, né? E agora o Reino Unido não faz parte da Europa e eles pararam de fornecer porque eles priorizaram o Reino Unido. Então a nossa vacinação aqui está indo devagar e o Brexit é um desses motivos. É um dos fatores que influenciaram. Sim. Bom, então agora que a gente já sabe um pouquinho, né, como que você foi parar aí na Irlanda, e conta pra gente quais são, então, as vantagens e as desvantagens de se viver aí, em geral, em relação à segurança, custo de vida, ou qualquer outro diferencial em relação ao Brasil. Bom, eu gosto muito daqui. Eu acho que, assim, até em relação ao tamanho da cidade, porque, assim, né, eu sou de Goiânia, eu não sou de São Paulo. Então, assim, aqui não é uma megalópole como, sei lá, Paris ou Londres, que a gente vê aquela cidade, sei lá, que não sei quantos milhões de habitantes. Então, aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho de Goiânia. E aqui o poder de compra é muito bom. Aqui o salário de enfermeiro é compatível com o nosso salário. Aqui a gente não tem aquela necessidade de ter 3, 4 empregos para conseguir viver com dignidade. Aqui a educação pública é gratuita, mas não no nível universitário. Então, assim, se você tem filhos ou se você tem família que vai vir também, então, assim, é possível ter uma educação de qualidade e gratuita aqui. Aqui o clima, apesar de ser frio, né, para mim sou do Centro-Oeste, não são climas extremos. Por exemplo, o Canadá, que chega a fazer menos 40 graus. Acho que a Polônia, a Alemanha. Então, aqui é raro negativo. E quando chega negativo, é -2, -3. Então, assim, ainda é ok. Se bem que apesar para mim, quando chega no zero, tanto faz estar -10 ou zero. Para mim, o frio é igual. Mas então, assim, a gente sofre menos nesse quesito. Porém, aqui também não faz muito calor. Eu acho que, assim, na Alemanha, por exemplo, tem de -30 a +30. Aqui é tipo 10 graus estável. Quando chega no verão, o clima melhora um pouco. Acho que raras vezes passou de 20 graus aqui também.
E aqui é muito úmido. Quando começa a ficar calor, a gente já começa a sentir, assim, aquele calor. Então, aqui não tem aqueles extremos de ter nevasca. Tem, né? Porque, assim, o ninho tá aí para ver que o mundo tá todo bagunçado. Mas é raro. Então, aqui é muito raro nevar. Quando neva, tá todo mundo na rua brincando na neve, mas é bem raro. Então, a cidade não para, o transporte não para. Aconteceu, acho que 2 vezes na história da Irlanda de ter que parar por causa de nevasca. Então, assim, o clima é estável, tipo geladeira. O sol tá ali, mas não esquenta. E também, se ali não tá no freezer, não tá congelando. Então, assim, é mais ou menos estável. As pessoas aqui são bastante amigáveis. Tem algumas partes da Europa que a gente vai, assim, até para fazer turismo, que a gente vê que as pessoas têm, assim, a cara bastante fechada, que às vezes eles até acham ruim a gente perguntar. Enquanto aqui as pessoas são bastante amigáveis. Aqui é fácil de viajar. O aeroporto de Dublin, assim, né, antes da pandemia, né, agora eu nem sei se a gente pode mais levar isso em consideração. Mas o aeroporto daqui era um dos mais cheios, né? Um dos mais movimentados de toda a Europa. E aqui é muito fácil de ir para qualquer lugar. Aqui a gente está de 6 a 8 horas de Nova York. Então não é assim tão ruim. E a gente está menos de 1 hora de Londres, 1 hora e pouquinho de Paris. Então, assim, é tudo muito fácil e tudo muito perto. E as passagens são bastante em conta. Eu já fui para a Alemanha pagando 10, 14 euros. Assim, é bem. A Europa toda, facilmente. Sim. E teve época, né, que tem vezes que eles têm passagem de 5 euros. Então, assim, é bom essa parte também para a pessoa que gosta de viajar. Para a pessoa que gosta de fazer esporte ao ar livre, que é ótimo, que é lindo, a paisagem daqui é maravilhosa. Tem muita gente que gosta muito de fazer trilha, né? Escaladas, cachoeiras, aqui também tem muito. Então, assim, a pessoa que gosta dessa coisa de esporte ao ar livre também é fácil. Aqui, a nossa experiência profissional do Brasil, a gente traz ela com a gente. Então, assim, aqui o salário do enfermeiro na rede pública hospitalar e a rede particular é bem parecida. Mas você pode trazer a experiência que você teve do Brasil, eles consideram aqui. E quanto mais experiência, melhor o seu salário. Então, assim, quanto mais experiência, melhor. E eles levam isso em consideração. Não é assim, chegou aqui, chegou do nada, chegou zerada, a gente só considera após o seu registro. Não, você pode trazer a sua bagagem com você e isso vai contar. Até a questão da pós-graduação, eu estou com o processo da minha pós-graduação em andamento, mas assim, eu tenho um amigo que ele tem a pós-graduação, ele registrou e ele já ganha por isso, e assim, e vai depender da empresa aceitar, não é nem necessariamente do conselho daqui. Isso aí vai depender de cada empresa. A minha quer que eu tenha um registro, essa pós registrada também no conselho, mas então, em alguns casos, eles podem considerar a sua qualificação do Brasil aqui. Alguns países não consideram de forma alguma. E aqui você ganha uma qualificação extra por você ter uma pós-graduação e atuar na sua área de pós-graduação. Então, eu acho que também isso vale como vantagem. Aqui tem. Sim, sim. Assim, se a gente contar no mês, quanto que dá por mês, é besteirinha, mas você vê assim, por ano, 5.000 euros por ano. Não é muito, mas é algo. Já conta, eu acho que já vale, é melhor do que nada, assim. E aqui tem muita vaga de emprego. Então, aqui, assim, enfermeiro fica sem emprego se quiser. E aqui pode atuar nas diversas áreas, diversas esferas. Eu não sei muito bem como funciona a saúde pública, mas eu sei que precisa de fazer uma prova, né, para atuar com a questão de saúde pública, que é mais ou menos parecido com o nosso PSF, mas nesse quesito eu acho que o Brasil é muito mais abrangente nessa questão da atenção primária, da saúde pública, etc. Mas aqui tem também.
Então, você pode trabalhar desde o básico. Aqui tem muita nursing home, que é a questão cultural de quando o paciente já não está conseguindo mais ser independente, viver por ele mesmo. É meio questão de cultura, colocar eles, né, no lar de idosos, aqui nos lares de longa permanência. Então, aqui tem muito, porque o índice de demência aqui é muito alto. Acho que não só aqui, eu acho que na maioria dos países desenvolvidos, eu acho que tem um estudo relacionando, né, alguns países, acho que a Austrália também é muito alto, na Europa em si. Então, existem vários nursing homes por aqui, então, emprego não falta, questão de hospital. E a questão de não ter técnico de enfermagem aqui, então, valoriza a gente e deixa o mercado mais abrangente ainda. Então, assim, o que precisa em hospital é enfermeiro e é só enfermeiro, então, por isso que sobra emprego. E aqui aí tem um pouco das questões de respeito, né? Eu acho que as pessoas respeitam a gente bastante aqui. Eu nunca tive nenhum problema com falar assim, questão de xenofobia ou esse tipo de coisa. Essa é uma pergunta que surgiu bastante por parte do pessoal nos outros dias, como que é essa questão do preconceito com pessoas estrangeiras. Nossa, não tem, até assim, dentro de hospital não tem, fora de hospital eu nunca passei, mas aqui eu ouso dizer que mais de 60% da mão de obra dos enfermeiros e da área médica, da área de saúde em geral aqui na Irlanda, praticamente 60%, às vezes até mais, é de estrangeiro. Então, assim, eu falo assim, hoje eu trabalho num lugar que tem até equiparada a quantidade de irlandês e de estrangeiro, mas a unidade que eu trabalhava antes de ir para a UTI tinha um irlandês e 13 estrangeiros. Contanto com os gerentes, com os managers, todos estrangeiros. Então, assim, não tem essa questão. É claro que a gente protege os nossos, que a classe dos indianos vai ser muito mais unida, as classes dos filipinos, porque eles são maioria aqui, né? Então a gente está aqui chegando devagarzinho. Às vezes vai ter uma rixa, mas é mais relacionada a ciúmes e não a xenofobia. De tipo, deles poderem se sentir um pouco ameaçados da gente chegando aqui e meio que tirando, que entrando na parte que só eles têm domínio. Porque, assim, quando vocês chegarem aqui e vocês verem, a maioria é indiano e filipino. Então, eles podem se sentir um pouco ameaçados, mas não que seja xenofobia. Acho que é mais relação a ciúmes. Inclusive, isso até, eu lembro quando eu comentei com minha mãe mesmo sobre essa questão de enfermagem exterior e esses outros países, uma coisa que eu parei para pensar, ela também questionou por que, né? Até mesmo no Canadá costuma ter o recrutamento, né, de enfermeiros e tudo mais para a Irlanda. Você falou que é um país, né, que surgiu para você por conta disso, da necessidade que falta enfermeiro. Você sabe dizer por que nesses países falta? Porque não tem mão de obra de enfermagem, as pessoas não estão. Aqui, primeiro que o curso é caro. Então, é o mesmo preço de você fazer, por exemplo, medicina, enfermagem, direito e etc. O salário é ok, não é o melhor salário do mundo, mas se você for comparar com, sei lá, um salário de um administrador, é igual. Então, não é tão ruim. Mas tem a questão da responsabilidade, né? Aqui a gente, eles usam uma palavra chamada accountable aqui, que é mais ou menos parecido com a questão de responsabilidade, porque assim, aqui a gente pode ir para a corte e para o fórum e para julgamento a qualquer momento, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado e a gente tem que estar bem dentro dos parâmetros e seguir direitinho a questão de protocolos, né? Porque aqui eles realmente processam, eles vão atrás, então você pode ser processado. Não sei se você vai preso, acho que depende do que acontece, mas talvez você possa perder o seu registro. Mas então as pessoas não querem esse tipo de responsabilidade.
Então é melhor ir lá trabalhar com um computador para ganhar muito mais dinheiro, talvez para ter um pouco menos de responsabilidade do que estar ali lidando com vidas, né? Então tem muita gente que não que dói, né, essa questão de ver alguém sofrer e etc. E também tem a questão de não ter técnico de enfermagem. Então, o trabalho do enfermeiro é um trabalho relativamente pesado. E tem muita oferta porque tem vários hospitais aqui, assim, apesar da cidade não ser gigante, tem muitos hospitais, eles investem muito nisso. Porém, não tem técnico. Todo mundo que está dentro do hospital é praticamente enfermeiro, e a enfermagem é a maioria absoluta. Então, tem muito mercado de trabalho por causa disso, e a enfermagem, assim, e vem crescendo, e tem a necessidade de ter supervisor, de ter gerente, de ter diretor. Diretor do hospital é enfermeiro. Aqui, eles usam outras nomenclaturas que que a gente vê dentro dessas empresas grandes, chique, por exemplo, Facebook, Microsoft e essas empresas farmacêuticas que têm CEO, CMO, CSO. A CEO, que é o cargo mais alto, que é o chefe executivo do hospital que eu trabalho, ela é enfermeira. E poderia ser qualquer pessoa em qualquer posição para estar ocupando aquele cargo, mas ela é enfermeira. Então, aqui tem consulta de enfermagem por telefone, assistência domiciliar. Então, assim, aqui a gente, digamos que a gente talvez até atue mais, no sentido igual, por exemplo, na UTI. É uma gama muito Não, vasta, né? sim. Na UTI tem 3 fisioterapeutas contra 200 enfermeiros, por exemplo. E esses 3 fisioterapeutas da UTI, eles atendem dentro da UTI e fora da UTI. Então, assim, o mercado fica bastante abrangente para nós. E a questão das nursing homes aqui, né, dos lares de longa permanência. Não sei se não tem no Brasil, não sei se é porque a nossa vivência é diferente, mas eu conheci muito pouco enquanto eu estava aí. Então, e aqui a gente tinha aí a questão de, às vezes, você ter um enfermeiro só para o hospital, um enfermeiro só por noturno. Enquanto se a gente utilizasse isso, a rotina, a vivência que a gente tem aqui para um hospital pequeno no Brasil, eu trabalhei num lugar que eu era sozinha à noite para cuidar da UTI do hospital inteiro. Se fosse aqui, seria pelo menos 20 enfermeiros para fazer o que um enfermeiro fazia no Brasil. Então acaba que isso aumenta também a demanda dos enfermeiros aqui, aumenta bastante a procura para emprego, mas menos pessoas querendo fazer pela responsabilidade. Sim. Bom, nossa, você falou muita vantagem, eu acho. Eu mesma tive muita vontade de ir para o Canadá, mas acho que depois dessa já estou querendo, inclusive, ir para a Irlanda. E até mesmo uma coisa que eu vi é que o processo para ir aí validar o diploma costuma também ser mais fácil ou menos burocrático, não sei se seria mais fácil a palavra, do que em países como no Canadá e nos Estados Unidos. É isso mesmo? Quais são as etapas de validação aí? Então, eu não cheguei a pesquisar a fundo como que é o processo dos Estados Unidos, mas o que a gente vê de pessoas que estão lá, de pessoas que têm assim essa disponibilidade, essa boa vontade de compartilhar um pouco da experiência deles, o processo aqui é bem objetivo. Fácil nunca é, porque assim tem a questão da nossa ansiedade, da gente querer tudo para ontem, né? E assim, e ter que ir atrás de documento e de tradução, e aí eles falam, eu não preciso, eu não quero esse documento, eu quero um documento extra. Então acaba que isso sempre gera um estresse. Mas, por exemplo, o meu processo, eu confesso que foi exceção. Meu processo foi 3 meses. Mas em média, com toda a parte para você entrar, para você falar assim, quero ser enfermeira, para você enviar os documentos, aí eles te mandam quais são os documentos que precisa, você vai atrás dos documentos, traduz, envia, eles demoram até quando você envia um documento de 3 a 4 meses para analisar os documentos. Aí depois disso, depois que eles analisarem, porque o processo mudou de setembro para cá. Então, São tem duas várias etapas, pessoas né? no processo. Agora são 2 etapas.
Registration e a recognition. Não lembro nem como era a palavra, mas eu lembro que eram duas. Recognition. Sim, a recognition, que é o reconhecimento, é a primeira etapa do processo. Então, primeiro, você cadastra lá no site o conselho de enfermagem aqui, chama NMBI, que é Nursing Midwifery Board Ireland, e ele dividiu em duas etapas. Então, a primeira etapa é de reconhecimento, que eles pedem o documento da faculdade com o seu histórico escolar e a tradução, experiência, se houver, e o processo mudou hoje, que é vantagem, se você não tiver experiência, e mesmo que você formou mais de 5 anos, então tá tudo bem. E você precisava ter o Corém ativo, mas agora não precisa mais. Então, se você não mora no Brasil e desativou seu Corém, também vale. Antes eles estavam negando os processos, e então hoje saiu agorinha, eu li a lei que eles mudaram. Então, boa Eu noite. vi, eu ia até te perguntar sobre isso, que foi uma coisa recente, né, que aconteceu hoje. Então, não precisa, já deixei anotado, ó, já gravei isso, não precisa mais, né, nem ter ainda o registro no Corém, nem esse 1 ano de experiência. Porém, se você já atuou como enfermeira, aí você precisa ter o registro no Corém. Mas se não, porque acontece que assim, sai do Brasil, cancela o Corém, ou veio, fez intercâmbio, foi para outro lugar e nunca mais atuou, nem faz sentido ficar pagando o Corém, porque pessoas nessas situações deixaram de pagar o Corém, e aí simplesmente o NMBA falou assim, não serve, rejeitado. Mas ainda bem que mudou. Então, eles vão analisar o documento do Corém, da faculdade e a experiência hospitalar, e depois eles vão mandar uma carta decisória. E aí eles vão falar assim: sim, você está apto para se registrar na Irlanda. Mas isso não quer dizer que eles deram um registro. Então, esse primeiro processo, vamos dizer, demora mais ou menos uns 3 a 4 meses, se tiver o documento certinho, porque em qualquer momento eles podem solicitar outros documentos ou alguma coisa que não ficou clara. Você tendo essa carta em mãos, você vai para a segunda parte do processo, que é o processo de registro, que aí sim você vai ser registrado. Nisso você tem que provar inglês. E aqui são 2 provas, que chama OET, que é Occupational English Test, que é uma prova de inglês voltada para a enfermagem. Então, quando você estiver estudando, você vai estudar situações reais, situações que vão acontecer no seu dia a dia. E o IELTS, né? E o IELTS é geral. O IELTS pode ser, sei lá, o contador que precisa, o matemático ou o enfermeiro. Então, assim, vale só essas 2 provas aqui. TOEFL, Cambridge, essas outras provas eles não aceitam. Ou é IELTS ou OIT. E é interessante você falar que tem essa etapa do OIT, por conta que uma das dificuldades que as enfermeiras, a Débora e a Lorena, contaram, né, na segunda-feira, foi essa questão, né, de que além de quando você começa a atuar, tem toda essa readaptação, porque são muitos termos específicos da profissão que muitas vezes já são difíceis para a gente em português, e aí você tem que lidar com todas aquelas siglas novamente em inglês. Então, é interessante porque é uma coisa a mais, né? São 2 processos, você comprovar o seu inglês cotidiano e o que você está apto ao inglês para a profissão. Sim, e a parte boa do OIT, e se não me engano, na Austrália eles também usam esse mesmo, o OIT é válido lá, e na Nova Zelândia. E é justamente isso. Um amigo meu, ele optou por fazer a prova, né? Porque depois que você tem o inglês, para terminar o seu processo, ou você faz uma adaptação, que é um estágio de 6 a 12 semanas, ou você faz uma prova chamada de aptitude. E ele optou por fazer a prova, e ele disse que uma das coisas que mais ajudou ele na prova foi ter estudado para o OIT. Porque já sabia os termos, ele já sabia as escalas, ele já sabiam ele já sabia as avaliações todas que ele estudou enquanto ele estudou inglês. Então, o OIT, na minha opinião, é a questão de que você mata 2 coelhos na cajadada só, né? Que você estuda inglês e enfermagem ao mesmo tempo. Então, tem a desvantagem porque ele é caro. Se não me engano, você faz IELTS 2 vezes para pagar uma prova do OIT. Porém, várias pessoas tentaram IELTS 5, 6 vezes e passam no OIT na primeira vez. Então, é muito relativo. Na minha época, só tinha a opção do IELTS. Então, eu não sei muito bem sobre o OIT, mas eu sei que é boa. E eu sei que quando falaram que eles iam
aceitar que eu lembro meus colegas de trabalho, que bom, vai ter, agora vai ser bom, agora eu vou conseguir. Então, assim, foi uma coisa bem boa a questão do IT. E tem para todas, para várias profissões, para E ele tem que medicina e ser. etc. E ele precisa ser realizado aí na Irlanda ou o OIT é feito aqui no Brasil ainda? Pode ser feito no Brasil também. Desse ano, se não me engano, foi esse ano, ou finalzinho do ano passado, que já tem os lugares no site lá, tá explicando direitinho, mas já tem os lugares de onde o IT pode ser feito no Brasil. O IELTS também. Muito bom. Já que a Então, gente, né, até comentou a questão, né, de essas provas serem caras e tudo mais, já comentamos um pouco, né, também da questão do período, que você pode demorar até um ano, né? Não lembro. Talvez um ano, se você decidir fazer a questão dos estágios, né, que é a adaptação. O problema da adaptação é porque geralmente eles abrem vaga 2 vezes por ano. Então, assim, tem que esperar 6 meses para ver que tem vaga, e você aplica como se fosse realmente uma vaga de emprego. E às vezes os hospitais não têm vaga, que é porque é de gente que já veio para trás. Porque quando você chega aqui, você não está só entre os brasileiros, você está com gente do mundo inteiro. Então, vai ter os milhares de indianos e filipinos que estão vindo. Então, vai ter gente de outros países também que estão validando, sei lá, alguém que trabalha nos Estados Unidos e quer vir para cá, também vai ter que fazer essa adaptação. Então, é meio cheio. Então, tem um número, talvez, se não me engano, são 6 por ano, 6 vagas a cada 6 meses ou 3 meses só disponíveis para fazer a adaptação. Então, pode ser que você demore até mais de 6 meses para conseguir uma vaga para fazer a adaptação. Então, o problema maior, na minha opinião, da adaptação é esse. Bom, de qualquer forma, ainda eu considero até mais uma vantagem, porque em relação aos outros países, elas disseram que pode demorar de 2 até 3 anos, né? Então, demorar um ano é menos, bem menos. Sim, daí para mais, né? Porque tem lugar, eu não sei se o Canadá é um desses lugares, mas eu tenho uma amiga que estava lidando lá e assim demora anos para eles analisarem os documentos e aí demora mais anos para fazer. Algumas vezes você tem que voltar para a faculdade, ficar na faculdade anos. Então, às vezes é um processo que demora 3, 4 anos. Então, aqui com o processo todo pronto, do dia que você dá a entrada, do dia que você recebe a resposta, se você optar por fazer o aptitude teste, vai ser mais rápido, porque no outro dia você já tem a nota e no outro dia o seu diploma, o seu registro já está na sua mão, você já pode começar a trabalhar. E você pode escolher. Sim, e você pode escolher. Então, isso vai te tirar de 6. Geralmente a adaptação nunca é 6 semanas, é mais. Eles sempre estendem um pouco mais. Então, isso já é 2, 3 meses. E aí, depois que você termina a adaptação, você manda os documentos para o NMBI e eles vão analisar, para depois te dar a resposta. Então, se você optar por fazer a prova, o processo ainda pode ficar mais rápido. Então, pode ser que em 6 meses você já esteja com o processo todo pronto. Legal. E em relação, né, toda essa documentação, essas etapas, um pouco menos demorada e tudo mais, quanto custa, em média, tudo isso? Você sabe dizer para a gente? E como se preparar financeiramente, né, para conquistar esse sonho, para ser bem mais acessível para mim? Então, esse aqui eu estava até fazendo as contas com a cotação do euro hoje, que se não me engano está na faixa de 6,60 mais ou menos. Tem uma vantagem do processo hoje ser todo online. O processo sendo online, você não gasta com correios nem com carta rastreada. Então, você tem os documentos seguros, né? E mais rápido com um gasto a menos, porque acontece muito de extraviar correspondência, né? Então, hoje, para você fazer a sua primeira parte do processo, que é esse processo de reconhecimento, você paga 350 euros. Você paga esses 350 euros quando você tiver todos os documentos que eles solicitam e aí você envia. Hoje, 350 euros está a 2.324 reais aproximadamente. Depois que eles analisarem todo o documento e depois que eles te derem a carta, que é a Decision Letter, né, que é a carta decisória,
e que você fez a prova. Eu não coloquei o valor das provas aqui. Eu coloquei só do registro em si, porque eu, na verdade, eu não sei exatamente quanto que está hoje o valor das provas, mas se não me engano vai ser entre 200 e poucos euros para o IELTS e uns 500 euros para o IT, se não me engano. É mais ou menos essa faixa de preço. Então, depois que eles analisam todas as suas documentações, que você pagou tipo 350 euros para eles analisarem, para falar que sim, que você é apta para registrar, você registrando, você passando na prova ou passando na sua adaptação, você paga 150 euros, que é já a anuidade e o seu registro, que vai dar 996 reais. E eu joguei bem por alto, mais ou menos 100 euros de tradução. Porque os documentos da faculdade, os documentos do empregador, os documentos do Corém, eles geralmente pedem o original, e o original vai ser em português, né? Então a gente tem que traduzir. Então depende do valor do documento, depende de quantas páginas, pode ser que seja até um pouco menos, tem tradutor que cobra por palavra. Aqui eles não têm aquela coisa de que só pode uma lista de tradutores aqui, então assim, tem um tradutor certificado. Eu lembro que eu paguei mais ou menos na época, teve documento que eu paguei 18, 20 euros, teve documento que eu paguei 30, então jogando assim bem por alto, que eu acho que pode ser até um pouco menos, mais ou menos 100 euros de tradução. Então, no final de tudo, essa parte de tradução e o custo do NMBI fica na faixa de 3.900 reais. Então, 4 mil reais, digamos assim. E aí tem a questão, se você fizer a adaptação, né, a adaptação é de graça. O Aptitude Test, geralmente a empresa paga para você fazer. Só que esse teste custa mais de 2.000 euros, mas a empresa paga. A adaptação, muitas empresas pagam para o hospital público, né? Porque a adaptação, não todos, mas a maioria dos hospitais para fazer a adaptação são públicos. Se você trabalha numa empresa particular e lá não tem adaptação, eles vão te encaminhar para um lugar e aí vai ser entre a empresa e o hospital. Você vai receber o seu salário. É um pouco menos do que o salário do enfermeiro, mas você recebe. Então, essa parte você não precisa preocupar, que essa parte não é com você. Essa parte é da empresa com o hospital, e aí entra a parte do sponsor, né? Que é o sponsor que vai pagar a prova. A empresa seria o sponsor, e como que funciona ele aí? Sim, aqui talvez se jogar no Google não vai achar a palavra como sponsor, mas vai achar como employer. Então, assim, aqui, quando você tiver a sua decision letter em mãos, né, para falar que você é apto para registrar o seu diploma aqui, você já pode entrar em contato com as empresas. Essas empresas vocês acham em qualquer site de emprego aqui, acham em LinkedIn, tem alguns outros, né, que é o Indeed, Irish Jobs e Jobs.ie, que você acha as ofertas, você lá se candidata, porque a maioria das empresas pede o requisito que você tenha apenas a decision letter em mãos. A partir dali, você já entra em contato com a empresa e a empresa vai depender, claro, da empresa, ajudar com passagem, ajudar com hospedagem. Tem empresas maiores, mais renomadas, tem empresas menores. Os meus colegas indianos, filipinos e até europeus de outros países, ou que decidiram vir para a Irlanda, até australianos, etc., eu pergunto para eles e eu vi que a maioria vem sempre por 3 empresas, né? Que são empresas bem grandes e bem conhecidas aqui. Alguns deles dão acomodação por algumas semanas, né? Até porque é o tempo de você se organizar para saber. Às vezes você consegue uma acomodação melhor, mais perto do trabalho. Então, eles ajudam na questão de passagem, de acomodação, de organização de documento. Então, eles dão esse acesso, assim, num primeiro momento, e geralmente você também não paga por isso, porque tem algumas coisas que a gente meio que tem que vender nossa alma, né? Aqui não, aqui tudo é entre a empresa e o empregador. Você não vai ser penalizado ou você não vai ser cobrado por isso. Provavelmente deve ter um contrato, mas aqui o visto de trabalho tem esse contrato de que é mais ou menos 2 anos na empresa que você está no visto, e a partir de 2 anos você é livre para procurar outra empresa. Mas isso é independente de sponsor ou não, eles sempre jogam a regra dos 2 anos, mas se você também quiser sair, tem como sair, sim. Então, mas você não tem que pagar
por isso. A não ser que você quebre o contrato e dependa da sua multa contractual, mas eu acho que isso também não é nada terrível, impossível, alguma coisa assim. E a questão do salário ser tabelado, né, também é mais fácil de manter a gente no mesmo emprego. O que adianta eu mudar para ganhar a mesma coisa? A não ser que seja de cidade ou é um hospital do lado da minha casa e etc. Sim. Bom, excelente. Então, consegui receber a minha decision letter, contratei aqui a agência e o sponsor. Então, quais são as categorias de enfermagem que tem aí na Irlanda e quanto que ganha, como que funciona cada uma delas? Quanto que ganha, né, o enfermeiro? Aí. Então, aqui a enfermagem aqui é um pouco diferente. Primeiro que na faculdade. A faculdade aqui a gente pode ser 4 ou 5 categorias, que eu vou até abrir aqui para saber se eu não estou esquecendo de nada. Mas você pode ser enfermeiro geral, que é o que a gente vai ser quando a gente validar aqui, e é muito bom ser enfermeiro geral, é o enfermeiro, como se diz assim, que é o mais valorizado, né, aqui. Além de ser enfermeiro geral, você pode ser enfermeiro pediatra, aí você vai trabalhar só com pediatria. É Você uma não vai faculdade trabalhar no estado. específica, né? É outro curso. É outro curso de enfermagem. Você sai como enfermeiro, mas você é pediatra. Você é enfermeiro pediatra. Você pode ser midwifery, que seria um enfermeiro obstetra. Aí você faz uma faculdade inteira voltada só para isso. É claro que deve ter uma matéria ou outra de enfermagem geral, porque acaba que todo mundo é gente, né? Mas o seu foco, desde o primeiro ano da faculdade, vai ser naquilo. E os cursos também duram 4 anos aqui, curso de enfermagem. Você pode ser da saúde mental. Então, aqui tem as Psych Nurse, né? Que aqui também, aí, como Psych Nurse, você só pode trabalhar em clínica psiquiátrica, Nursing Home, que tem muito caso de demência, ou numa ala psiquiátrica do hospital. Você, como Psych Nurse, você não pode trabalhar na emergência geral, você não pode trabalhar na UTI. E, de novo, é uma outra faculdade. Para entrar aqui também é mais ou menos sistema de vestibular, então vai depender de quantos pontos você tem naquele curso, naquela faculdade, para você poder aplicar para esse curso. E tem, por último, a Intellectual Disability, que é só para tratar de pacientes portadores de necessidades especiais. Então, você provavelmente vai estudar bastante sobre gastrostomia, sobre úlcera por pressão, paciente acamado, paciente cadeirante, talvez entre um pouco até na área de terapia ocupacional, de questão de deixar eles o máximo de independência nas atividades de vida diária deles aqui. Para trabalhar na Intellectual, aí a vantagem, o General Nurse pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Talvez a obstetrícia talvez tenha que provar ou fazer algum outro curso, pediatria também. Mas os outros, eu como enfermeira geral, eu posso trabalhar na psiquiatria ou na Intellectual Disability. Que foi uma das minhas primeiras entrevistas, foi para uma Intellectual Disability e eu achei tão bonitinho. O que eles me perguntaram era se eu podia entrar na piscina. Porque eu acho que deve fazer um pouco de hidroterapia, né, com eles. E assim, eles vão ao cinema e tudo. Eu acho que eles têm que ter uma enfermeira por perto, pela questão, talvez, de ter uma crise convulsiva e etc. E de você saber lidar numa situação daquelas. Mas tem vezes que você vê o grupo, eles vão para onde? Eles vão para o cinema, porque tem que promover essa independência deles, né? Aí eu achei bem legal. Então, assim, todos esses são enfermeiros, mas você tem 5 faculdades de enfermagem dentro da enfermagem. E aí tá a outra parte, né? A hierarquia. Quem que é o quê, né? Porque aí a gente tem auxiliar, que eu acho que nem existe mais, né? Ou quando tem é uma coisa mais informal. E aí a gente tem os técnicos e os enfermeiros, né? Apesar que não é bem hierarquia, mas é mais ou menos todo mundo ali dentro da enfermagem. Aqui a gente tem staff nurse, que é o que eu sou, que é assim, né? Que é o primeiro, que é a base.
Então, você forma, você registra, ou você termina a faculdade aqui, você sai staff nurse. Você pode ser staff nurse na área de midwifery, em qualquer uma dessas áreas, funciona igual. Então, tem o staff nurse, que é a base. Depois, você pode ser CNM. CNM é Clinical Nurse Manager. E aí tem 3 níveis. CNM 1, 2, 3. Isso também vai depender muito do hospital e do setor que você trabalha. Eu trabalhava num setor que eu só tinha CNM 1 e 2. Eu não tinha CNM 3. Hoje eu trabalho num que não tem CNM 1, só tem CNM 2 e 3. Então, isso é mais ou menos dentro da hierarquia. Eu poderia ser CNM qualquer momento que eu quisesse. CNM, dependendo do setor, mas a maioria dos casos, elas trabalham de segunda a sexta, 8 horas. Eu não sei se é a realidade de todo mundo, mas vamos supor, eu trabalhava numa clínica cirúrgica, tinha gente que fazia admissão, tinha a enfermeira do posto que ficava meio que organizando quem vai para onde, da alta e etc. Ela seria mais ou menos uma CNM. Seria mais ou menos, talvez a diarista, alguma coisa assim. A CNM2, ela é um pouco, a CNM1 está mais na assistência, a CNM2 está mais ou menos ali no meio do caminho. Talvez seria a supervisora do setor inteiro, a supervisora da internação. A CNM3 seria mais ou menos a gerente de enfermagem. Mas é que, assim, se a gente acha que aí a gente sempre falava que tem muito cacique para pouco índio, aqui é mais cacique ainda, mas aqui tem muito índio também, né? Então, tem a CNM3, que é mais ou menos a direção. A CNM3 que vai ver os protocolos, que vai implantar. Sabe aquelas canseiras que acontece? Precisou de resolver um problemão, olha, fui pro Brasil, não quero voltar, ou eu não poderia ter ido, tô aqui. Quem vai resolver os pepinos maiores são a CNM3. A CNM3 não está na assistência. Ela é apenas administrativa. A CNM2 ainda está um pouco na assistência. A CNM1 está só na assistência. Então, aqui a gente tem uma enfermeira, inclusive, geralmente são CNM2, que é só para fazer escala. Então, elas tiram um dia só para fazer nossa escala. Se falta, meu colega não foi trabalhar, problema meu? Não, problema das CNMs. Elas que têm que providenciar para chamar alguém. Depois, nós temos também as CFs, né, que são a Clinical Facilitator, e elas têm o mesmo nível da CNM2. Mas essa questão de nível é só questão salarial. Mas as CFs também, elas trabalham completamente independentes, são as enfermeiras que vão estar lá. Por exemplo, na UTI que eu estou, tem um monte de gente novata, sempre tem gente entrando, então a gente tem várias facilitadoras. Se chega uma máquina de hemodiálise nova, aí elas que vão dar esse tipo de orientação para a gente, elas que vão estar fazendo todo esse processo de desenvolvimento. Tem um nome aí no Brasil que a gente usa bastante quando a gente vai de capacitação, etc. As CFs vão fazer isso. E aí então, na parte ainda de... Educação continuada? Sim, educação continuada. Isso, obrigada. Arrasou, Vitória, muito obrigada. Acho que é educação permanente continuada, isso. Sim, isso mesmo. E dentro da área, né, das CNMs, aí você tem o assistente de diretor de enfermagem, tipo, ele já é o cara ou a cara, né? Ele que é o chefe do departamento inteiro. Aqui a gente tem uma diferença nos tamanhos dos hospitais, pelo menos do que eu tinha, por exemplo. O hospital que eu trabalho hoje tem mais de 1000 leitos. E ele é dividido em 4 grandes departamentos. Então, cada 4 grandes departamentos tem uma assistente de direção de enfermagem. E aí, depois disso, vai chegar o diretor de enfermagem. Aí vai ser um para o hospital. Então, são muitas escalas, muitas divisões também dentro dessa parte da questão de gerência e administração. E aí, aqui, a gente é assistencial. Quase 100% assistencial. Menos se você for CNM3 e EIDONE, etc. Mas para ser isso, você precisa de ter experiência assistencial também. Aí, a gente tem aqui a CNS, que é a Clinical Nurse Specialist. A CNS vai atender consultório,
a CNS vai participar da equipe, por exemplo, tem a CNS de stroke, né, que seria uma especialista em AVC. Ela anda com a equipe médica, ela faz o que muitas vezes os médicos fariam. Elas avaliam o paciente, elas solicitam uma tomografia, elas podem prescrever medicação, não necessariamente do protocolo, mas para prescrever medicação tem que fazer uma prova também, tem que passar, mas como enfermeiro a gente pode chegar nesse nível sim. Elas vão interpretar o eletrocardiograma, vai ver a tomografia, falar assim, ixi, esse paciente aqui vai ficar com sequela disso, daquilo. Elas treinam os médicos, para vocês terem noção assim da importância de uma CNS. E aí, do CNS, a partir do CNS, depois do CNS, se você quiser, você pode ser um ANP, que chama Advanced Nurse Practitioner. ANP é um enfermeiro que tem licença para fazer procedimentos médicos. Então, tem ANP em várias áreas. Por exemplo, a ANP da UTI vai estar pronando e despronando os pacientes, vai estar fazendo broncoscopia, vai estar fazendo acesso central, elas não passam, mas a ANP na UTI é novo, então não sei se no futuro elas vão fazer. Mas tem lugar que a ANP faz tráqueo. A ANP de cirurgia torácica tira a safena para fazer a cirurgia de ponte de safena. Então, você fica assim bem específico e você é muito bom. Então, ali é o máximo de dentro da área assistencial de que você pode chegar. Então, assim, tem muitos passos e tem por onde crescer muito. E fora que você também pode ser a Public Health Nurse também, que você vai atender o consultório, você vai estar lá colhendo seus exames lá de Papa Nicolau, você vai estar fazendo toda a orientação. Também tem, né, fora da área hospitalar. Mas, no geral, Staff Nurse tem CNM 1, 2 e 3, e aí você tem também as Staff Nurse, a CNS e as ANPs. Só que aqui na Irlanda, a ANP tem poucas vagas por ano. E você também tem que fazer prova para ser ANP. Você faz um curso de mais de 6 meses para te preparar para ser ANP, você tem que fazer prova para você passar, para você ser uma ANP de verdade, não é assim, só ter. Funciona para você se tornar NP e CNS, que tem bastante autonomia, né, comparada em relação ao enfermeiro aqui no Brasil. Isso é um grande diferencial também que eu ia te perguntar depois dessa questão. Eu estou na UTI hoje, mas eu não comecei aqui na UTI. Então, eu passei por um lar de idosos, né? Depois eu fui para uma área hospitalar, uma área aguda, assim, né? Que eles falam, e hoje eu estou na UTI. A autonomia da UTI, para mim, é gigante. É bem diferente do Brasil, mas é bem diferente daqui também. Eu não tinha a autonomia que eu tenho hoje quando eu trabalhava em outro setor. Então, depende bastante. Eu não vou falar assim, aqui tudo tem uma autonomia gigante. Não, depende. Vai depender até do seu gerente, do que é que ele gosta, do que é que ele não gosta, do que é que ele está à vontade com você para fazer ou não. Bem legal. E em relação ao salário, quanto ganha o enfermeiro? Aí, para a gente finalizar, muito importante, né? Acho que eu acho que o mais importante é salário e os benefícios, né? Assim, eu trabalho na rede pública, principalmente pelos benefícios. Porque, gente, vou fazer o suspense dos salários, benefícios, até anotei aqui. Eu tenho 7 semanas de férias remuneradas por ano. Não sei detalhes de outros países, mas eu sei que não é assim em todos os países. Eu tenho direito à licença maternidade paga. Se eu adoecer, eu recebo. Eu tenho, né, um sick leave, um auxílio doença, mesmo que seja uma doença crônica e etc. Tenho aposentadoria. Então, eu tenho tudo isso. Aqui cobra muito imposto, mas a gente vê os benefícios. Então, assim, gente, 7 semanas de férias para mim é um sonho, fora folga. E aqui a gente junta férias com folga, quando você vê, você está quase metade do ano só de férias e folgas do que trabalhando, que eu acho ótimo. E eu acho que se pudesse ter mais férias, eu ia querer era ter mais férias mesmo. E aqui tem capacitação, né? Eles capacitam. Então, por exemplo, tem vaga de pós-graduação, faz quem quer. E o hospital paga. E pós-graduação aqui custa tipo 20 mil euros, é muito dinheiro. Então,
Se você candidatar para vaga de pós-graduação, de mestrado e etc., o hospital te ajuda. Às vezes eles não pagam 100%, mas eles podem pagar 50%. E tem a questão da progressão de carreira, né? Por exemplo, para eu ser CNM, eu não tenho que ter uma pós, um mestrado, um doutorado e etc. Eu tenho apenas que candidatar e passar na entrevista. Então, é mais acessível para a gente crescer quem quer crescer, né? E então o salário. Aí tem isso, aí tem gente que quer ser manager pelo título, porque o salário, às vezes uma staff nurse está ganhando mais do que uma manager. Por quê? As managers, geralmente, elas trabalham 8 horas, as staff nurses trabalham 24 horas por dia. Então, a gente tem no salário aqui, a gente ganha um adicional por ser unsocial hours, que seria horas não sociais. A gente ganha dobrado aos domingos, a gente ganha um adicionalzinho noturno, é muito mais, mas ganha também. Então, isso faz o nosso salário ser, às vezes, melhor do que os salários dos managers. E a gente trabalhando em escala, às vezes a gente consegue usufruir de mais férias, porque a gente soma as férias com as folgas. Então, né, tem que pesar. Mas o salário aqui, iniciante, sem experiência, chegou agora, acabei de formar, não tem experiência, e isso assim, eu falo na rede pública. A rede particular é mais ou menos, mas pode ser melhor, porque a rede pública o salário é tabelado, você não negocia o seu salário, enquanto a rede particular o salário é negociado. Eu, quando eu cheguei aqui, na nursing home que eu trabalhava, aí tem lugar que paga por mês, por hora, eu ganhava 16 euros por hora e foi o menor salário de enfermeiro que eu já vi. Mas eu tava lá, já fiquei. E depois eu fui para o hospital, porque aí eu também tinha uma carga horária um pouco menor no hospital do que eu tinha lá. Então, no final do mês, ficava mais ou menos a mesma coisa, porque eu fazia mais horas no nursing home. Então, o salário, recém-formado, acabei de formar, não tem experiência nenhuma, você ganha 32 mil por ano. Euros, né? Euros, isso. E geralmente o salário aqui, eles escrevem o salário anual. Agora, deixa eu só ver quanto que é mais ou menos 32 mil euros por ano, por mês, né? 32,171. Peguei a tabela agora aqui do ANMO, que é o nosso sindicato que cuida do nosso salário. Não, mas é dividido aqui. Dividido por 12, dá mais ou menos 2.600 euros por mês. Isso daria, mas assim, nem dá para comparar assim para real, porque é diferente, né? O custo de vida vai ser euro, né? Sim, o aluguel aqui é muito caro, então é bastante comum ter que dividir casa, principalmente no começo, até assim conseguir se organizar para achar uma casa sozinho. Então a maioria aluga quarto, tem gente que aluga só cama, porque o aluguel aqui é caro. Então assim, um apartamento aqui de um quarto é mais ou menos 1.500, 1.700 euros. É caro. Se fosse no Brasil, um recém-formado ia ganhar 17 mil euros, quase 17 mil reais, quase 18. Mas não dá para comparar. O custo de vida em geral foi até uma pergunta aqui no chat, se ele é só em relação à moradia ou ele em geral é caro? Moradia. Alimentação, somente a moradia, né? O custo de vida. A alimentação aqui é super em conta, o supermercado aqui é super em conta, inclusive produtos de muito boa qualidade. Vinho é caro, tá? Na Irlanda. No resto da Europa vinho é barato, mas na Irlanda é caro. Ai, Poxa eu amo, tá? E é o que eu mais sofro. O vinho aqui é mais ou menos o preço do vinho do Brasil, porque aqui chega importado, aqui não produz, né? Então, assim, o vinho é caro, mas é pagável. É mais ou menos o preço que eu pagava nos vinhos do Brasil. Mas o resto é barato. É relativamente barato. Então, assim, dá para passar bem um mês. Aqui, o meu marido fala assim, aqui a gente mora numa casa, hoje, graças a Deus, a gente comprou a nossa casa. Ele fala que com o meu salário de enfermeiro, a gente consegue pagar financiamento, pagar compras, transporte, e aqui tem que ter seguro, tem que ter um monte de coisa. O meu salário dá e sobra.
só com o meu salário. Conta, aí vai ter mês que vai ser caro e barato, porque tem vezes que é gás, tem vezes que é eletricidade, e aí no inverno gasta mais. Mas o que pesa aqui é aluguel. Você tirando o preço do aluguel, o resto é tranquilo. Que é cidade plana, é ok andar de bicicleta. O trânsito aqui, gente, é a coisa mó bonitinha. Parece um monte de velhinho dirigindo. Eu não dirijo porque eu tenho medo mesmo, porque eu tô acomodada. E aqui é a mão contrária, né? Tem esse pequeno detalhe também, aqui a mão é contrária. Mas o transporte não é de todo caro, tem um máximo que você pode gastar no meio de transporte, mas é aluguel. O problema é aluguel, o resto é tranquilo. E o salário inicial, né? 3 mil, que vai dar uns 2.600 por mês. Gente, olha eu aqui vendendo na Irlanda, né? Se você é experiente, se você é um senior nurse, os senior nurse eles consideram aqui hoje mais de 15 anos, mas assim, mais ou menos, né? Se você não é senior nurse, mas está mais ou menos assim, tá com seus 6, 8 anos, não fica muito atrás. Mas hoje, um senior nurse, que é o salário mais alto da escala, ganha quase 50 mil euros por ano. 49.470 dividido por 12 vai dar por mês 4.100 euros por mês. Bacana. Aqui tem muito desconto, muito imposto, mas você vê o retorno, né? Eu falo assim, quanto mais eu pago de imposto, quer dizer que mais dinheiro eu ganhei. Então, eu nem reclamo muito, então tá bom. Então tá tudo bem. Bom, eu adorei, né, ter essa conversa aqui com você. Eu queria estender muito mais, tinha muito mais coisas para perguntar até, mas aqui a gente sabe, né, que já são 4 horas à frente, então acho que vai acabar ficando. A gente vai conversar com a Mari, né, daqui a pouco, que é da Inglaterra, então vai ficar um pouquinho tarde para ela. Então, eu acho que ela até já entrou aqui. Se qualquer coisa, se ela não tiver entrado, ainda dá tempo, se caso alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, fique à vontade. Ou você pode contar um pouquinho para a gente de como que é a sua rotina de enfermagem aí na Irlanda, que eu acabei de ver que ela saiu, acho que ela saiu. Se quiser contar para a gente como que é a rotina, né, atuando aí, uma pessoa que já está aí. Então, hoje eu trabalho na UTI e a minha paixão é UTI, né? Não nasci, aprendi a amar UTI e hoje é o que eu mais gosto e eu acho que assim, fala assim, o que é ter sucesso para você? Gente, eu consegui chegar onde eu queria chegar. Hoje eu trabalho na UTI, para trabalhar em UTI aqui não é igual no Brasil. No Brasil, meu primeiro emprego foi de UTI. Aqui, você só entra na UTI depois que você tiver no mínimo 1 ano e meio de experiência num setor que eles falam de acute. Não pode ser por exemplo, no nursing home você vai direto para a UTI, não. Você tem que passar pela clínica médica, pela clínica cirúrgica, pela pauleira mesmo. E você faz um treinamento. Então, assim, hoje eu acho que eu sei muito mais da minha época que eu estava aí, porque o meu trabalho é diferente. Aqui eu vivo um sonho. É um enfermeiro para um paciente. Gente, meus pacientes estão... Cuidado integral, né? Integral. Eu deixo meus pacientes brilhando. Eu corto até a sobrancelha, porque eu tenho tempo. Eu sei se tem filho, quantos filhos que tem. Não que o paciente vai me falar, né? Porque eles estão graves, sedados, mas eu tenho tempo de ler a história dele. Aqui, uma coisa interessante, não existe boletim médico. Aqui, se você tem um parente na UTI, quem vai receber a notícia é só o responsável pelo paciente, que é uma pessoa só, porque tem muito, né, problema aí também, né? Então, só que aqui não tem um boletim. Se você liga e fala assim, meu pai tá na UTI, aí você vai ligar e falar assim, oi, eu sou filha do seu José, meu pai tá na UTI, aí eles vão chamar a enfermeira que tá cuidando do seu José lá e você vai conversar com ela. E aí, como é que meu pai tá? Tá bem, ele passou a noite assim, assado, ele fez exame disso, os exames de sangue tão bom, tá bom. Quem vai fazer essa comunicação toda com o paciente é você. Claro que quando faz um exame e dá ruim, principalmente quando dá ruim,
Aí a gente vai chamar o médico, né? Ah, doutor, lembra aquela tomografia lá que deu, que tá com câncer? A família tá querendo saber. Aí a gente passa a bola pro médico. Então o médico vai dar uma atualização mais formal. Mas aqui, por exemplo, tem uma questão que, assim, né, que as pessoas acham que a gente não tem autonomia, porque aqui a gente não passa sonda enteral. Não passa vírgula, né? Porque alguns hospitais passam, isso depende da rotina do hospital. Então, o médico que passa, porque o médico que vai solicitar um raio-x, e para mim tá tudo bem, porque eu já tenho que fazer tanta coisa que quando meu paciente está confuso e arranca a sonda, é muito mais fácil eu ligar para o médico e passar. Aqui é sonda nova, não vai reaproveitar a sonda. Então, assim, é um médico que vai, ele já vai solicitar um raio-x e ele vai ver, e só assim iniciar a dieta. Pode fazer teste de ausculta, pode fazer o que for, se você tiver certeza que a sonda está no lugar, não importa, que só inicia a dieta depois que tiver o raio-x para confirmar, e o médico para falar assim, sim, o raio-x está lá, pode fazer. Mas, tirando não passar sonda, eu que faço gasometria, eu que interpreto gasometria, eu que corrijo, eu que mexo no ventilador, eu que determino o parâmetro, eu que tiro sedação de paciente, eu que envio o exame de sangue, eu que colho o exame de sangue, eu que solicito o exame de sangue, eu que vou repor os eletrólitos do paciente a hora que ele estiver ali, isso tudo assim, eu que faço hemodiálise do paciente, quem faz sou eu. Aqui na UTI a gente só usa, eu acho que aí chama hemolenta, eu só vim conhecer aqui, eu não conhecia aí. Eu que determino o fluxo, eu que determino quanto de volume ele vai perder. Então, eles me treinaram para tudo isso, de toda forma. Então, eu fico falando assim, gente, para mim isso que é autonomia. O médico não vai chegar mexendo lá, colocando na mão no meu ventilador, porque o ventilador é meu, o paciente é meu, e eles confiam em tudo que a gente fala. Eles chegam, eles vão falar assim, tem vezes que eles nem olham para a cara do paciente, eles vão falar assim, e aí, como é que tá? Ah, doutor, tá assim, fez febre, mandei cultura, e assim, ótimo, vira as costas e vai embora, e eles tomam tudo o que você fala como verdade. Ninguém vai ficar te confrontando, falar assim, mas você não viu isso, mas você não sabe disso. Se o meu paciente está começando a cair pressão, está séptico, eu vou fazer todo o protocolo, eu que vou ligar a nora, eu que vou decidir a concentração da nora, a infusão das drogas, isso tudo quem vai fazer sou eu. Eu vou decidir a sedação, eu vou diminuir a sedação, isso tudo sou eu quem faz. Realmente, a nossa função é bem ampla aí mesmo. Marcelo, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Eu amei. E eu espero que possa acontecer muito mais parcerias por aí. E muito obrigada, foi muito proveitoso. Eu com certeza agora quero ir para a Irlanda. Já coloca aí na listinha, começa a pesquisar, que talvez vocês também vão se surpreender. Se quiser deixar seu Instagram para quem quiser te seguir e te acompanhar, que você fala sobre isso também. Sim, gente, então eu tenho um Instagram que eu compartilho bastante das minhas experiências de enfermagem, né, que chama Enfermeira na Irlanda. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa, só manda mensagem. E, mais uma vez, obrigada pelo convite e disponha, contem comigo, eu estou aqui para isso mesmo, né, estou aqui para, como se diz, disseminar e mostrar que é possível fazer. Então, contem comigo e sejam felizes, gente. Boa sorte na carreira de vocês, na escolha de vocês também. Que maravilha. Muito obrigada. Tchau. Bom, se quiser continuar acompanhando a gente aqui ainda, agora a gente vai conversar um pouco com a Mariana Hinks, que é enfermeira emergencista pela Unicinos, que tem também experiência em UTI, emergência, neurocirurgia e cirurgia geral, e que hoje atua como Registered Nurse em Operating Theaters, que seria os nossos centros cirúrgicos no Brasil. Seja muito bem-vinda, Mari. Você me ouve? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou muito feliz em receber você aqui. Queria pedir perdão mais uma vez por conta dessa questão do horário, né, do atraso. Então, a gente está com o tempo um pouquinho mais curto, que agora já são 11 horas aí na Inglaterra, né? Então, a gente vai acabar meia-noite. Mas acho que ainda vai dar para a gente ter um papo bastante proveitoso. Para começar, eu queria que você contasse, então, um pouco para a gente da sua trajetória
da sua história na enfermagem, né? E como que você escolheu a Inglaterra, ou a Inglaterra te escolheu? Sim, então, eu me formei na enfermagem no Brasil em 2014, na Unicinos, como tu bem falaste, e comecei a trabalhar na emergência e também trabalhei no SAMU enquanto eu estava no Brasil. E a emergência sempre foi um amor, desde que eu era aluna, assim, eu sempre gostei muito. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a especialização também para ficar um pouco mais próxima, né, da emergência. Mas depois de uns 2, 3 anos de carreira, a gente começou, eu e meu esposo, a perceber que aquilo não era o suficiente, que a gente queria um pouco mais, conhecer um pouco mais do mundo, desbravar um pouco mais. E então a gente decidiu ir para o exterior, né? A gente não sabia direito no início, mas depois de um planejamento, a gente acabou decidindo a Inglaterra. E aí, então, me conta um pouquinho, né? Você que está aí já há alguns anos, quais seriam as vantagens e as desvantagens de se viver na Inglaterra? De que ir para a Inglaterra? De todas as... A Inglaterra é um país muito poderoso aqui na Europa, né? É um país de primeiro mundo. A qualidade de vida é muito, muito boa mesmo aqui. O acesso à saúde, à educação, à segurança, o poder de compra, o poder de escolha, né? As pessoas podem ser o que elas quiserem ser, não precisam ser o que o destino muitas vezes reserva, né? Ou só lutar, né? Como muitas vezes acaba sendo no Brasil. E eu acho que essa parte da segurança também, né? Eu acredito que as outras meninas devem ter falado a mesma coisa, mas de se sentir seguro quando sai na rua, de não se preocupar onde vai, né? E, e é isso, essas serão as vantagens, né? As desvantagens, é claro, saudade da família, dos amigos, do clima, da comida. Eu acho que seriam as maiores desvantagens de morar aqui mesmo. E aí, em relação à enfermagem, por que ser enfermeiro na Inglaterra? Que a gente está aqui fazendo, né, meio que um quadro comparativo. A gente sabe dessas oportunidades de explorar a enfermagem no exterior, já conversou sobre o Canadá, os Estados Unidos, agora a Irlanda. Então, o que convenceria que quem está querendo essa oportunidade aí para ser enfermeiro na Inglaterra? A profissão de enfermagem aqui na Inglaterra, ela é muito bem vista aos olhos do serviço público, né, de saúde, dos governantes, e também, agora mais que nunca com a pandemia, do público, né, dos pacientes, da comunidade. É uma profissão em alta demanda. Hoje em dia são cerca de 80 mil vagas disponíveis para enfermeiros aqui na Inglaterra. Então, ele está na lista de profissões requeridas. Então, qualquer enfermeiro de qualquer lugar do mundo poderia aplicar para morar aqui. E os próprios hospitais têm essa independência de poder ir para fora, ir para outros países contratar os profissionais. Bem bacana, e é realmente um grande, muito número alto de vagas. Eu até vou repetir essa pergunta, porque foi uma coisa que me deixou curiosa, que é em relação a, realmente, no exterior, costuma ter esse alto número de vagas para o enfermeiro, é uma profissão muito requisitada. E por que acontece isso aí? As pessoas não realizam curso, o curso é muito caro, por que vem tanta gente de fora? Não sei se aí tem muito estrangeiro, que é como profissional de enfermagem, mas em relação ao Canadá, aos outros, a gente percebeu que é bastante grande esse número. Sim, com certeza, aqui também. É muito grande. Os hospitais vão para países ativamente contratar profissionais, porque realmente não tem o suficiente aqui. E isso é devido à qualidade de vida, eu acredito, vários fatores, mas eu acredito que a qualidade de vida que ser relativamente boa, sem precisar fazer um curso superior, né, leva as pessoas a ficarem um pouco mais relaxadas com essa questão da competitividade e de ter que ir adiante, né, com os estudos. Eu também acho que a questão de o governo ajudar as pessoas muito com benefícios
e uma ajuda mesmo, né, para as pessoas estudarem e tal, elas acabam decidindo por outras áreas que seriam talvez um pouco menos complicadas, né? Porque eu acredito que para ser um enfermeiro, tu precisa ter isso dentro de ti, né? Ter essa energia, essa vontade de ajudar o próximo, que não é para qualquer um, né? Nós somos seres bem específicos. Sim, é muita atenção ao cuidado, né? Bom, e aí, ok, decidi que eu quero aplicar para validar o meu diploma na Inglaterra, por qualquer motivo que seja buscando a qualidade de vida ou a enfermagem em si. A gente percebeu aqui ao longo do processo que eu acho que a Irlanda até agora é o menos burocrático, o menos demorado, mais simples, digamos assim, de ser realizado. Tem só 2 etapas, que é a Recognition e a Registration. Conta pra gente, então, quais são as etapas de validação de diploma aí na Inglaterra? Como funciona? Então, essa validação ela vai depender de alguns fatores e o principal é aonde tu fez o curso de enfermagem, né? No meu caso, e eu acredito que seria o caso da maioria, eu cursei a faculdade, então, no Brasil e estava vindo com essa faculdade para validar aqui na Inglaterra, né? O conselho se chama NMC, Nursing and Midwifery Council, e eles validam todos os diplomas e eles também são como se fosse o nosso COFEM, né? O Corém para mim, do Rio Grande do Sul, né? Mas ele é nacional, então se tu aplicar para o NMC, tu pode trabalhar em qualquer lugar que seja do Reino Unido, né? Na Irlanda do Norte, em Gibraltar, em qualquer ilha que tenha pelo mundo do Reino Unido, tu vai poder trabalhar tendo o diploma validado pelo NMC. E ele faz esse processo de validação de uma forma até bem simples, assim. Ele é feito em 4 etapas. A primeira de entrega de documentos e a prova da língua, né? Tem que ter a proficiência no inglês. A segunda etapa é uma prova teórica, que é de enfermagem, são cerca de 200 questões de enfermagem. Seria o NCLEX? Computador. Ou não, é outro nome aí. No Canadá e nos Estados Unidos, a gente viu que realiza essa prova específica de enfermagem, que, se não me engano, chama NCLEX. Para a Inglaterra, para o Reino Unido, seria essa prova também ou não? Não, é um pouquinho diferente por aqui. Se chama CBT, que é um Computer-Based Test, que é um teste que tu faz no computador, que é do próprio Conselho de Enfermagem, né? E ele é feito pelo conselho daqui, é um pouquinho diferente. Mas esse é o CBT. Então, entregando o CBT, tu vai entregar mais uns documentos que vão comprovar a tua formação, quanto tempo tu ficou no teu conselho. O teu conselho vai ter que providenciar alguns documentos também, uns documentos de saúde. Uma vez que tu passou todas essas etapas de entrega de documentos, eles vão te liberar para fazer o exame prático, que se chama OSCE. E é um exame prático com 6 estações, em que tu vai ter que representar diferentes momentos da atenção de enfermagem, né? O primeiro seria uma admissão, o segundo seria a implementação de um cuidado, né? Um plano de cuidado das próximas 24 horas. A terceira etapa seria, eles, na verdade, eles querem te ver fazendo medicações, então eles vão te pedir para olhar uma prescrição e fazer essas medicações, né, daquele horário. E na última parte é mais uma evolução e alta do paciente. Então, e eles pedem no final, daí dois exercícios de enfermagem, que seria ou fazer uma injeção, ou um curativo, ou uma avaliação neurológica, vai ser ligado ao teu cuidado de enfermagem. Assim. Então, essa prova prática acaba sendo um pouquinho mais complicada do que a teórica, porque tem alguém te avaliando ali, e tem um boneco, né, em vez de ser um paciente, mas uma vez que tu passa, é a última etapa e em alguns dias eles já te providenciam um PIN number. E quanto tempo, mais ou menos, dura esse processo de validação entre essas etapas?
Então, o processo normalmente dura cerca de 6 meses. Claro, tudo vai depender também de como tu tá entrando nesse processo, né? Se tu vai entrar já daqui da Inglaterra ou aí do Brasil, mas mais ou menos uns 6 meses ele vai durar todo o processo, assim, para tu ter tempo também de passar nos testes. Bom, e aí, então, em relação, provavelmente tem que fazer a tradução juramentada desses documentos, fazer a aplicação, tudo certinho. Tem um site específico em que a gente se registra e tudo mais, e quanto que é o custo desse processo de validação? Como que eu me preparo financeiramente? Quanto vamos ter que arcar com isso? Sim, o site é o site do NMC mesmo, que se aplica, né? Vai depender também, como eu falei, de como tu está vindo para cá, mas o custo total do processo, do início ao fim, sem contar com essas traduções e tal, só o processo do NMC, custa 1.170 libras. No momento a libra está uns 7,50, então em torno de uns 8.000 reais, mais ou menos, no momento. Mas a maioria das empresas que contratam profissionais pelo mundo afora se comprometem a pagar todos os custos do processo e também os primeiros custos de acomodação, de passagem. Eles têm feito assim, ó, de tudo para realmente ter os profissionais por aqui. Nossa, excelente. E aí, nesse caso, essa empresa seria o sponsor, né? Exatamente. Então, quando eu vim para cá, para a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia, né? E eu tinha cidadania, então eu vim para cá sem validar o meu diploma. Eu acabei aprendendo inglês aqui e trabalhando como Healthcare Assistant, né? HCA. Mas agora com o Brexit e como para as outras pessoas que não têm esse visto com cidadania ou de dependente, então o jeito de migrar seria com um sponsor, né? Que é o Work Visa Tier 2, que é o Skilled Visa, que são pessoas que são qualificadas e o país precisa delas aqui, né? Então eles têm essa responsabilidade com o governo de se comprometer a achar alguém aqui primeiro e quando eles vão para fora, então eles já têm essa qualidade de te dar o sponsor. Então, eles podem te fazer todo o processo, te ajudar também no processo, né? Mas, claro que eles não pegam pessoas que não têm esses requisitos que eles precisam para contratar, né? Que seria o inglês, a proficiência em inglês. Isso seria uma pergunta também, se muita gente pergunta se dá para ir sem o inglês. Então, não, né? Até porque essa empresa, ela requer... Então, não é exatamente você que contrata o sponsor. Ele que... Como se fosse exato. Você se inscreve, então, paga uma taxa. Como é? O que acontece? Por aqui, se tu queres começar como enfermeiro aqui, e é brasileiro, e fez a faculdade no Brasil, trabalha no Brasil, o passo a passo seria o seguinte: primeiro, fazer o cadastro no NMC, que tu está querendo começar a validar o teu diploma como enfermeiro aqui. Eles vão fazer primeiro um teste de qualificação para ver se o que tu aprendeu no Brasil é o mesmo que eles ensinariam na Inglaterra, o que para nós é muito simples, porque o nosso curso de enfermagem, acredito que esteja em torno de 6 anos agora, 5, 6 anos, e aqui o curso de enfermagem é 3 anos, então a gente tem mais do que suficiente de horas para validar o diploma por aqui, né? Aqui a gente valida como adulto, enfermeiro adulto, para ser enfermeira obstetra, que é a midwife, ou para ser enfermeira pediatra ou de saúde mental, tem que fazer um curso à parte. Mas a gente completa todos os requisitos. Seria um curso complementar, assim, seria 1 ou 2 módulos para complementar as cadeiras que eles exigem para obstetrícia e para saúde mental e para pediatria por aqui, que é um pouco diferente. Então, para o enfermeiro do Brasil, seria a enfermagem mais adulto que eles validam o diploma, né? Claro que tem as exceções, dependendo de qual é a tua área, né? Que tu exerce tua profissão.
mas principalmente seria de adulto. E é bem simples, assim, a qualificação demora cerca de 15 dias, assim que o COFEN responder, e assim que tu tiver a qualificação, tu já pode procurar um emprego, então, né? Mas o emprego, ele vai querer que tu prove para eles que tu tenha proficiência em inglês. Então, o primeiro passo seria passar no IELTS ou no OET, que são as provas aceitas aqui na Inglaterra, e que dão proficiência para o profissional poder exercer a carreira aqui em inglês. Bom, então já sabemos que já dá para começar a ir realizando inglês, que não dá para ir sem. E Sim. em relação... perdão, pode continuar? Não, estava só concordando. Aí, na questão, a gente já até, eu acho que você comentou, né, que você foi antes por conta que você tinha cidadania, né, e trabalhou como Healthcare Assistant. Então, uma das outras perguntas que surgiram era realmente isso, se eu fui antes, por qualquer motivo, estou no processo de validar o diploma, eu ainda consigo trabalhar na área da saúde, mesmo sem ter o meu diploma validado? Sim, aqui a profissão de Healthcare Assistant não é reconhecida pelo NMC como enfermagem, então ela não exige uma qualificação, né? A maioria das empresas pede um pouco de experiência, algumas nem experiência, elas treinam por completo profissional, e tu vai fazer esse cuidado mais básico de saúde, né? De cuidados pessoais de higiene e troca de curativo, mas tu não vai ser o profissional responsável pelo paciente, né? Altas, baixas, medicações, essa parte vai ser tudo com o enfermeiro. Seria parecido com o auxiliar de enfermagem, talvez, ou não? Seria parecido com o auxiliar de enfermagem, sim. A diferença é que o auxiliar de enfermagem muitas vezes tem um registro no COFEN, né? É um profissional registrado e treinado de uma certa forma, né? E aqui não, aqui os profissionais eles vêm crus mesmo. As empresas que acabam ensinando e dando treinamentos, os hospitais acabam treinando esses profissionais, o que é muito bom. Se tu veio aqui e não tem, como era o meu caso, não sabia inglês o suficiente, não tinha confidência para assumir o paciente por completo, mas eu já podia viver o dia a dia do hospital, cuidar dos pacientes, ver como as enfermeiras trabalhavam, né? E como eu devia e como eu não devia fazer também. E eu fui aprendendo muito com elas. E aprendi muito inglês. Eu não fiz curso nenhum, não estudei em nenhuma escola. Eu acabei aprendendo com as colegas, com os locais mesmo que foram conversando e a gente foi se ajudando. Você foi sem inglês nenhum, então? É muito básico, assim. Eu sabia algumas frases, eu sabia muito pouco me comunicar, mas eu fui devagarinho, assim. Com 2 meses aqui, eu consegui um trabalho. Já trabalhava num restaurante de garçonete, depois comecei de cuidadora num lar de idosos, daí era mais para o NHS, eu trabalhava em vários hospitais diferentes. E daí depois consegui ir num hospital privado e consegui validar meu diploma. Daí sim, a vida melhorou. Muito bacana. É gostoso ouvir isso, né? Um pouquinho da história de quem já passou por coisas que provavelmente, né, vamos passar para realizar esse sonho. Aí, então, chegando, né, consegui validar o meu diploma, então, todo esse processo pelo NMC. Quanto ganha o enfermeiro aí na Inglaterra? Você vai contar pra gente como que é a remuneração? Tem a relação com o custo de vida também, né? Sim, então aqui a enfermagem é dividida por bands, vai da banda 5 à banda 9, então banda 2 até banda 4 seriam os Healthcare Assistants, e a partir de banda 5 é o enfermeiro, né? O enfermeiro recém-formado ganha cerca de 25 mil anuais, e com um pouco mais de experiência, até 7 anos de experiência, chega a ganhar 31 mil libras, né? E anuais. E, claro, vai subindo. O Banda 9 chega a ganhar 100 mil libras anuais
Então, vai subindo dependendo da experiência e de qual lugar que tu tá. O banda 5 seria mais os enfermeiros que fazem o cuidado, né? Cuidando dos pacientes. Os banda 6 seriam os enfermeiros que ficam responsáveis pelo setor. 7 ward managers, que seriam os chefes, né? Responsáveis pelo setor. E 8 e 9, mais os diretores de enfermagem, chefes de enfermagem dos hospitais, os diretores. O custo de vida, que é relativamente baixo, né, comparado à qualidade de vida, assim, né, comparado ao salário. A gente não gasta, acaba não gastando muito do salário mensal para pagar as contas. Tem certeza que vai conseguir pagar todas as contas do mês, né? O mercado é muito, muito barato, gasolina muito barata, é 1 libra o litro. A comida nunca mudou o preço desde que a gente veio morar aqui em 2017. A gente gasta cerca de 200 libras mensais no mercado. Então, acaba sendo tudo muito acessível, assim. Uma passagem aérea para um país da Europa custa 20 libras. Então, as coisas são realmente acessíveis para quem quiser, assim. Tu vai nos restaurantes e vê pessoas de vários níveis diferentes financeiros no mesmo restaurante comendo, porque é acessível, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais legais de viver aqui, se sentir parte do todo, né? E com certeza entra na lista de vantagens, né? Porque geralmente, nesse caso, então, o poder de compra é maior, né? Que nem você comentando da gasolina mesmo. Aqui no Brasil, a gente está numa situação muito complicada, porque né, tudo é muito caro e a gente acaba ganhando muito menos. Então, o custo de vida acaba ficando muito alto. Então, essa é uma grande vantagem. E alguém, inclusive, até perguntou em relação à moradia aqui no chat, se também o custo é mais baixo, mais alto, se é ok. Claro, a Inglaterra é um país relativamente agradável de se morar com relação ao aluguel, depende da área que tu vai morar. Com certeza, Londres é bem caro de morar, bem, bem caro mesmo. A gente morou em Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, e agora a gente mora no interior, uma cidade de 40 mil habitantes. Mas o custo de vida varia. Uma casa grande de 3 quartos custa em torno de 700 a 900 libras por mês. Mas com certeza, se tu quiser morar num lugar mais simples ou dividir, como é muito comum aqui, até bem mais barato, 200, 300 libras por mês e 500 num estúdio pequeno, tu já consegue morar no aluguel, claro, sem incluir as contas, né? A gente é responsável aqui por essas contas, mesmas contas do Brasil. Condomínio, normalmente, a gente não precisa pagar, mas a gente precisa pagar o IPTU da casa. É IPTU que chama? É IPTU, né? IPTU. Isso. Essas coisas assim, a gente é responsável aqui por pagar, né? Mas realmente é bem, bem acessível, mesmo para quem ganha o mínimo. Eu, com meu salário de garçonete, com as gorjetas que eu ganhava, conseguia viver bem, né? Eu e o meu marido, a gente conseguia viajar já para a Europa e eu não precisei esperar virar enfermeira para ter acesso às coisas boas que essa parte da Europa oferece. Olha que maravilha! Isso é muito importante, né? Porque a gente vê até então profissões mais simples, né? Como trabalhar de garçom, você já consegue ter qualidade de vida, conseguir viajar e tudo mais. Inclusive, surgiu mais uma pergunta aqui no chat da Juliana, que perguntou se você acha que após o Brexit é mais difícil se tornou mais difícil imigrar para a Inglaterra. Eu acredito que não, acredito que não. Ficou mais difícil para os europeus que não eram qualificados, né? E que desejavam vir para cá, porque mudou as leis, então a gente não teria mais todos os direitos que tinha antes, né? Direitos garantidos para todos os europeus. Com o Brexit, isso acabou para os europeus. Mas o enfermeiro é uma profissão em demanda no mundo inteiro e só cresce essa demanda. Então, eu acho que vai ficar ainda mais fácil para as empresas poderem ir buscar esses profissionais
em outros países que não são da Europa, como o Brasil, que é um país cheio de profissionais muito qualificados e que tem muita chance de crescer num país como a Inglaterra. Excelente. Inclusive, uma outra pergunta que surgiu também, eu não lembro se você comentou, foi em relação no processo mesmo, né, no CNN, já perdi até o nome, sobre horas de... Isso, sobre horas de experiência. Não sei quantas são necessárias, se a residência, ela conta como essa experiência. A experiência vai contar mais para a tua oferta de emprego, né? Para quando tu for pedir um emprego, que normalmente eles vão pedir os teus últimos anos de trabalho, mesmo que não tenha sido no hospital, eles só querem saber mesmo se tu sempre foi uma pessoa ética e honesta no teu trabalho, nunca foi demitida por um motivo muito sério. Então, o emprego, o hospital, normalmente vai querer pedir essa referência como parte do processo de te aceitar no emprego, né? Então, se tu tá vindo do Brasil e quer validar o teu diploma aqui, depois de tu abrir o processo no NMC e entregar os teus documentos, o teu emprego, o emprego que tu vai aplicar, né? Que tu vai pedir uma entrevista, o hospital, ele vai pedir referências, ele vai pedir comprovação da língua. Então, nesse momento, sim, tu vai precisar dessa experiência, que muitas vezes não é o primordial, porque eles contratam até enfermeiros recém-formados, mas sim, vai ajudar no processo de escolha deles, né? E assim que eles conseguirem todas essas verificações e estiverem felizes com o profissional que tu é, né, quiserem te contratar mesmo, eles emitem o certificado de sponsor, e com o certificado de sponsor tu já pode aplicar para o Tier 2 no site do governo do CA. Esse certificado demora cerca de 3 semanas, e assim que ele chega, tu já pode comprar tua passagem e embarcar, que tu já tem o visto para morar na Inglaterra. Aqui na Inglaterra que tu vai terminar o teu processo de validação, fazendo a prova do OSCE, né? E entregando o restante dos documentos. Mas até lá, o hospital te deixa trabalhar como Healthcare Assistant. Então, tu já começa a trabalhar no hospital, já começa a ter a vivência até que tu passe no OSCE, que eles pagam para ti mais de uma vez, se tu precisar, né? Se tu não passar em todos. E tu já trabalha como enfermeiro morando aqui. Então, o processo é muito fácil, muito simples. Só, claro, exige esforço para aprender a língua, exige esforço para aprender a enfermagem em inglês, para passar nas provas e também para cuidar do paciente, que é o mais importante, né? Mas é totalmente atingível, possível, e eu tenho certeza que quem escolhe não se arrepende. Não, realmente, estou até vendo aqui nos comentários o pessoal, a gente, né, o outro ouvindo a Marcele falar, tá todo mundo já querendo ir para a Irlanda por conta do processo do mestre de vida, mas agora realmente a Inglaterra está conquistando, porque além do processo ser mais simples, é muita vantagem, achei maravilhoso. E, inclusive, também você comentou um pouco na questão do salário em relação a as categorias de bandas, né? Os cargos mais altos ganham mais. Como que é feita a divisão das categorias de enfermagem aí? Existe técnico de enfermagem? Como que é? Isso, existe sim. Como eu falei antes, ele funciona assim pelas bandas, né? A da banda 2 a 3 são os Healthcare Assistants, né? Que não têm o registro no NMC. Banda 4 seria... eles têm uma profissão que a gente não tem aí no Brasil, que se chama Nursing Associates, que é a banda 4, que seria mais ou menos como é o técnico de enfermagem, tem um registro, pode fazer medicações, mas não pode ainda ficar responsável totalmente pelo paciente, né? Ele é no meio entre o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem, né? E a partir da banda 5, então, é o enfermeiro que fez a faculdade, o bachelor's, e tem essa faculdade, né? E está registrado com o PIN number. Daí sim vai dos 5 em diante até os cargos mais de chefia. Mas dos 5 e 6 são as vagas mais simples, né? De cuidador, de
de enfermagem que vai ficar com o paciente ou que vai ficar responsável pelo setor. Banda 7 e 8 vão ser os chefes, o coordenador de enfermagem, supervisor de enfermagem, e a partir de banda 8 e 9, daí vai ser mais a diretoria de enfermagem, aqueles cargos mais altos mesmo. Então, aí no caso, quando a gente valida o diploma, aí você escolhe para qual banda você quer aplicar, ou tem uma específica que, quando validei meu diploma, eu me torno qual banda? Banda 5. Quando tu começa pela banda 5. E daí tu vai crescendo dentro da organização, né? Tu vai crescendo de chefe, tu vai subindo na carreira, né? Dentro da organização, conforme tu vai mostrando teu trabalho e agradando a chefia, né? Excelente. Tem mais uma pergunta aqui no chat, perguntando em relação se é fácil estabelecer uma relação com os ingleses, ou eles são realmente mais frios, como dizem? Como que é a relação com os Eu estrangeiros não aí? acredito não que eles sejam frios. Eles têm um humor ácido e eles são um pouco individualistas, sim. Mas eu acredito que isso é um pouco do jeito do brasileiro que é diferente. A gente é um povo muito quente, muito amoroso, muito sorridente, carismático. E eles são um povo um pouco mais introspectivo, sério, né? Eles não entram tanto um na vida do outro. Eles têm eles sabem ter uma relação profissional e uma relação um pouco mais, não diria supérflua, talvez um pouco mais educada, né? Eles não se visitam em casa, por exemplo. Eles se visitam no pub, né? Eles vão todos para o pub juntos. Os encontros são feitos no pub. O pub aqui é como uma sala da comunidade, assim, as pessoas realmente vão lá para se encontrar. Uma relação um pouco diferente. Eu gosto muito dos ingleses, eu acho eles um povo muito, muito querido, muito carismático também. Eles me ensinaram tudo que eu sei de inglês e de Inglaterra, né? Foram eles que me ensinaram e sempre me receberam de braços abertos. Em qualquer hospital que eu trabalhei, em qualquer lugar que eu fui, eles sempre me receberam muito bem. Eles gostam muito dos brasileiros, eles acham a gente um povo incrível, eles amam o nosso futebol, o nosso carnaval, a nossa alegria de viver, e a gente é sempre muito recebido, assim, é um povo muito querido pelo europeu. Nossa, muito bom ouvir isso, né, realmente sobre ser querido, porque a gente tem essa imagem, né, deles e da Inglaterra, de serem mais frios e tudo mais, e aí ouvir sobre uma pessoa que já está aí, isso é muito bacana. E aí, então, conta um pouquinho para a gente, você agora, né, até contou que está trabalhando agora em Operating Theaters, né, que seria o centro cirúrgico, você me ensinou. Então, conta um pouquinho para a gente sobre como agora consegui validar meu diploma, estou aqui, banda 5, vou trabalhar. Como que é a sua rotina de enfermagem na área que você está atuando? Agora minha rotina mudou muito nesse último mês. Eu comecei faz um mês nesse novo trabalho, num hospital da região sul do país, perto da praia, que é uma coisa que eu sempre quis desde que a gente morava no Brasil, mas quando a gente veio para cá ainda mais. Mas nunca tive a possibilidade, né? Sempre quis morar numa cidade maior, que tinha mais oportunidade. E então minha vida mudou completamente, assim. Tô gostando muito dessa mudança. A gente faz todo o processo cirúrgico do paciente. Então, a gente faz a admissão, o preparo para a cirurgia, a gente leva para a cirurgia muitas vezes, a gente acompanha durante a cirurgia, fica na sala de recuperação, né, que chama no Brasil, que é a Recovery Unit. Então, a gente vai estubar o paciente, acordá-lo e prepará-lo para ir embora, né, para acordar, né, ficar bem e ir embora. Então, é um processo bem diferente do que eu estava acostumada até hoje, que eram os pacientes mais críticos, né? E eu estou muito feliz de ver os pacientes entrando e saindo com o problema resolvido, né? O que é muito raro na enfermagem. A gente conseguir de manhã admitir o paciente, de tarde já dar alta para ele, pronto e resolvido, né? Que é muito legal.
Está sendo uma experiência nova, bem um pouco de desbravar o desconhecido, né? Que é dentro do centro cirúrgico, ver as pessoas realmente abertas, né? Eu não estava muito acostumada com isso, mas está sendo um desafio bem legal. E você conseguiu validar o seu diploma recentemente também, não foi? Foi no ano passado, se não me engano? Foi o ano passado, sim, eu comecei o processo em 2019, mas por conta da pandemia, como muita coisa ficou atrasada, aqui a Inglaterra fechou inteira ano passado, durante quase que o ano inteiro, né? Só abriu no verão, em julho. E então todos os processos ficaram um pouco atrasados, assim. A gente não podia fazer as provas, eles não liberavam, não sabiam direito o que fazer, até que por volta de março ou abril, quando a pandemia estava bem ruim, eles decidiram que os profissionais que estavam em processo de validação seriam dados um registro temporário para que eles pudessem trabalhar durante a pandemia. E foi assim que eu entrei no sistema público de saúde como enfermeira. Eu trabalhava até então num hospital privado como healthcare assistant, mas eu estava com muita energia, querendo ajudar na pandemia, estava achando que eu não estava se fazendo o suficiente, e acabei aplicando para o registro temporário, e eles me aceitaram. Então eu fui direto para o maior hospital da cidade, com a maior UTI em um andar só do mundo inteiro. Nós tínhamos 400 leitos lá, e no hospital 1.400. Então foi uma mudança total na minha vida. Comecei a atender pacientes com Covid, comecei a trabalhar na neurocirurgia também, com pacientes bem independentes, emergência. Foi uma fase bem complexa da minha profissão, assim, e acredito que nenhum de nós estava preparado para isso que aconteceu, né, durante a pandemia. E o lado bom que eu enxergo é que fez as pessoas realmente enxergarem como a nossa profissão é valiosa, como nós merecemos atenção e respeito da população como um todo, né? Sim, com certeza, muita valorização a gente espera, né, vindo de tudo isso. E já que você comentou sobre essa questão da pandemia, conta um pouco para a gente como que está a situação do Covid aí na Inglaterra, a questão de vacinação e tudo mais, como que está aí atualmente? Finalmente eu consigo ver um pouco de luz no fim do túnel por aqui. Eu sei que as coisas aí no Brasil estão bem difíceis ainda, e bem difíceis de compreender e aceitar, né? E até de conviver com isso diariamente. E aqui, graças a Deus, as coisas estão melhorando. 42% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Eles pretendem vacinar 100% da população antes do verão, que começa em meados de junho. Então, eu recebi minha segunda dose hoje mesmo, estou com o braço bem dolorido, mas estou bem feliz de estar participando desse momento histórico na história da humanidade, né? Que uma coisa que nunca tinha acontecido antes, e talvez nunca, nesses próximos 100 anos, nunca mais aconteça, espero. Então... Realmente, não vai acontecer. Eu estou bem esperançosa, assim. E aqui o número de mortes já caiu drasticamente, cerca de 90, 92. Hoje eu dei uma olhada. É claro, a gente não pode se iludir, isso é graças ao lockdown também. A gente está em lockdown desde depois do Natal, com tudo fechado, só serviços essenciais funcionando. E é por isso que os números estão tão baixos também, né? Ainda tem muita gente morrendo para o número de casos. Mas eu acredito que a vacina vem como uma esperança para que num futuro próximo a gente possa ser livre novamente. Com certeza, se Deus quiser. Bom, e até quando a gente estava comentando um pouquinho em relação, né, às profissões, nos outros países a gente percebeu que a enfermagem tem uma autonomia muito maior em relação aos procedimentos, até mesmo a questão das categorias mesmo. Aí na Inglaterra também é assim, a autonomia do enfermeiro, os procedimentos? Sim.
Sim, é claro que tudo vai depender. Aqui é tudo muito certinho, cheio de treinamentos, né? Eu mesma, para poder, por exemplo, fazer um acesso venoso, eu tive que fazer um cursinho. Em todos os hospitais que eu começo, eu tenho que fazer um novo cursinho. E pessoas têm que me assistir fazendo, né? Mesmo que eu já faça há anos, eu preciso. Tem esses requerimentos legais, né? Para fazer qualquer tipo de coisa. Então, se vai passar uma sonda, se vai coletar uma gasometria, se vai passar um acesso venoso, qualquer desses procedimentos, tu precisa ter o treinamento para isso. Até quando eu comecei aqui como enfermeira, eu tive que ser assinada por outro enfermeiro, né? Até para poder fazer medicações intravenosas. Então, no início é um pouco chatinho, assim, tu tem que pegar todas essas competências assinadas, mas uma vez que tu tem elas, tu tem completamente a autonomia, tanto para fazer como para ensinar outras pessoas a fazerem. Então, se tu quer crescer dentro do teu ambiente de trabalho, quer fazer diversos procedimentos de enfermagem diferentes, ou quer mesmo comandar uma equipe, começar um novo projeto, eles vão te apoiar sempre nisso, e com certeza vão te ajudar a ir para frente, vão te incentivar e vão criar isso, né? As fundações, elas acabam tendo um investimento muito grande do governo, então eles têm esse dinheiro para investir no seu profissional. Então só depende de ti mesmo, né? Do que tu quer fazer, o que tu quer aprender, para onde tu quer ir. Né? Eles vão te dar essa chance e vão te ensinar a fazer. Maravilha. Bom, acho que não tem mais não sei se ainda tem mais alguma pergunta, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né? Vai dar tempo da gente fechar aqui com o tempo combinado. Mas então, mais uma vez, eu queria te agradecer, Mari, muito por essa oportunidade de ter essa conversa aqui, porque, né, é uma das propostas do nosso projeto, justamente para a gente aqui ainda na graduação conhecer quais são as possibilidades. Então, é uma delícia conversar sobre todos esses países que a gente conheceu, saber que a gente vai ser tão bem acolhido e valorizado, todas essas oportunidades aí para viajar mesmo. Acho que eu vi o seu Instagram, acho que o seu marido tem um Instagram dedicado a essas viagens também, né? E amei, já dou vontade de viajar ao mundo. Então, muito obrigada, agradeço muito pela sua participação. E eu queria que quem pudesse também, se puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto, então, para registrar esse momento. E quem sabe surgir novas parcerias. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada pela oportunidade e eu acredito muito no futuro da enfermagem. A gente é uma profissão muito incrível e a gente merece muita valorização do mundo inteiro. Então, quem quiser vir para a Inglaterra, a gente tem chance e tem condições de crescer muito por aqui. Boa sorte para todo mundo. Quem vai ligar? Alguém? Duda ou Vitória, alguém tira uma fotinha aí que meu computador não tira print? Eu tiro. Abra uma câmera, quem puder. Vou tirar. Tá, vamos lá, então. Peraí, deixa eu só tirar... Mandar uma mensagem aqui. Aí, vamos lá. 1, 3. Pronto. Prontinho. Tirou? Certo? Certo. Muito obrigada, Mari. Não sei se você até criou um Instagram, né, profissional para esse encontro de hoje. Não sei se você quer deixar ele aqui também, para quem quiser te seguir e acompanhar. Isso, muito obrigada por me dar a oportunidade. Eu acabei de criá-lo e eu acho que se eu puder motivar uma pessoa, pelo menos, a desbravar novos horizontes, já vai ser o suficiente. Então, quem quiser me seguir lá é Nurse Mari Hanks. E é isso aí, eu vou estar dando umas dicas de como é a vida por aqui, um pouquinho de enfermagem, né? De como a gente vive. E é isso aí. Maravilha. Muito obrigada, gente. E continue acompanhando o nosso Instagram para saber qual vai ser o nosso encontro do próximo mês. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.